Olá, tudo bem? Sou a professora Joilma, da disciplina de inglês, e a nossa videoaula de hoje nós iremos tratar sobre o future. Future will. É o futuro com will. Como em inglês existem dois tipos de futuro, então o nosso dessa videoaula será o futuro com will, tá? É bastante simples a conjugação, na verdade, de um verbo no futuro simples, tá? Agora, nós usamos em inglês o futuro simples, que nós em português chamamos de futuro do presente, para falar sobre um futuro incerto, onde a gente não tem muita certeza do que vai acontecer. Ou então, quando a gente decide fazer alguma coisa no momento da fala, né? O que a gente vai fazer. Por exemplo, às vezes alguém vem em sua direção com um monte de sacos na mão. Então, você, para ser gentil, você se oferece, né, para ajudar. Então, você vai usar o eu, né, porque você decidiu fazer algo naquele momento da fala. E futuro incerto, quando a gente não tem certeza de que realmente vai acontecer algo no futuro. A gente usa o eu, tá? Veja, I think I will go by bus. Acho que irei de ônibus. Quando eu digo que eu acho que irei de ônibus, eu não sei de certeza se eu vou de ônibus, eu acho que vou, né? Jéssica disse o seguinte, my house is a mess, né? Minha casa está uma bagunça. I need to clean all the rooms, né? Minha casa está uma bagunça. Preciso limpar todos os cômodos. Aí Paul, sabendo disso, o que é que ele diz? I'll help you. Já que ela está com tanta tarefa, ele, na hora, no momento da fala, quando ele viu ela dizendo que a casa dela estava uma bagunça, ele se prontificou em ajudá-la. Então, por isso que ele está usando aí I, lembrando que esses dois L's, apóstrofe de dois L's, é o will, só que na forma contraída. Os principais advérbios ou locuções adverbiais usadas nesse tempo é o tomorrow, que é amanhã, essa palavra next, que pode vir junto de qualquer outra palavra, como next day, próximo dia, next week, próxima semana, next month, próximo mês, next year, próximo ano, soon, logo, em breve, into months, into weeks, into years, quer dizer, em dois meses, em 2 semanas, em 2 anos. Então, são expressões que geralmente acompanham o futuro simples, tá? Agora, vamos ver a estrutura dos tipos, a estrutura dos tipos de frases com o futuro, né? A forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. A forma afirmativa, claro, todos vocês sabem que primeiramente que vem sujeito, depois o will, depois o verbo no infinitivo sem tudo. Aí você poderia dizer, mas o que é o verbo no infinitivo sem tudo? É o nome do verbo, tá? E outra coisa, o verbo, esse will, ele não vai variar em nenhuma pessoa. Para I vai ser o will, para you vai ser o will, para he vai ser o will, para she vai ser o will. Não tem mudança. Então, vejam os exemplos. People will learn in English. As pessoas aprenderão inglês. They will learn English, que é a mesma coisa, eles aprenderão inglês. Lembre que esse apóstrofo, os dois L's é o will, só que na forma contraída, e ele é usado para todas as pessoas, sem exceção. Já na forma negativa, ela é semelhante à afirmativa, a diferença é que vai usar a negação not. Então, vai ficar sujeito primeiro, depois will, depois not. Mas o verbo no infinitivo sem to, veja que ele é semelhante à afirmativa. Agora, eu posso usar will not, ou eu posso usar a forma contraída, que é want. Want, W-O-N, apóstrofo T, é a forma abreviada de will not. Tá? People will not learn English, ou people won't learn English. As pessoas não aprenderão inglês. A forma interrogativa, já que o will é um verbo auxiliar,
né? Mais adiante vocês vão ver que o will é verbo auxiliar, verbo anômalo modal. E por que ele é chamado também de anômalo modal? Ele é chamado de anômalo modal porque ele não varia em nenhuma das pessoas, como eu lhe falei, geralmente no presente o verbo recebe acréscimo de S. Como não existe isso, por isso que ele é chamado de anômalo modal, ele não pode ser usado com tu, enfim, tem um monte de poréns, o porquê que é chamado de anômalo modal. E o auxiliar, porque ele auxilia o verbo aí para o futuro. Veja que o will, ele não tem tradução. O will não tem tradução. O will só ajuda o verbo principal aí para o futuro do presente. Veja quando você disse people will learn English. O verbo learn é o verbo aprender. Então, você vai dizer, as pessoas aprenderão inglês. Mas veja que o will não teve tradução nenhuma. Ele só mostrou que o verbo learn está no futuro do presente. Tá? Então, na forma interrogativa que vem primeiro é o will, depois o sujeito, depois o verbo no infinitivo ser um to, mas complementa a interrogação no final. Sempre a interrogação no final. O will, as formas do will, é a mesma coisa do verbo to be, por ele ser auxiliar. Então, a negativa você só vai colocar um not depois do will, e a interrogativa você vai trocar a posição entre sujeito e will. Eles dois vão trocar de lugar. A forma negativa também pode ser utilizada na forma contraída, como eu falei lá em cima. Para isso, basta usar want no lugar do will not. Ok? É bem simples. Vamos aí um esquema zero. We will read a book at 4 p.m. Você lerá um livro às 4 horas da tarde. Se eu quero responder a essa pergunta na afirmativa, eu vou dizer yes, I will, porque a pergunta foi feita you, a resposta tem que ser dada com why, né? Com qualquer outro pronome, não. Se fosse will he read a book at 4 p.m., eu diria yes, he will. Né? Mas aí, no caso, como a pergunta foi feita com este you, a resposta sempre é com why. É a mesma coisa que em português. Se eu disser, você lerá um livro às 4 da tarde, você vai dizer, sim, eu irei, né? Eu lerei, né? Mas a mesma coisa aqui em inglês. Quando a pergunta é feita you, a resposta tem que ser com why. I will read a book at 4 p.m. Isso aí está na forma afirmativa, simple, na simple form. Ele está dizendo a simple form o verbo, né? Que o verbo ele tem que ser usado na forma simples, na forma básica dele, que é o infinitivo, que é o nome dele. We will play soccer at 3 p.m. No, I won't. Tem que responder que não. Eu não jogarei futebol às 3 da tarde. I won't play soccer at 3 p.m. Bem, só frisando a forma afirmativa. Veja que se eu fosse conjugar o verbo help, que é o verbo ajudar, I will help, you will help. Veja, he, she, it will help. We will help, you will help, they will help. Veja que não houve variação em nenhuma pessoa. Foi usado will com o verbo principal para todas as pessoas. Na forma negativa, do mesmo jeito. I will not help. You will not help. He, she, it will not help. E por aí vai. Veja que não há modificação também. Lembrando que tanto na afirmativa quanto na negativa você pode usar a forma contraída. Na afirmativa, o apóstrofo e os 2 L's. Na negativa, é o want. Né? E na forma interrogativa, só é trocar a posição do sujeito com o will. Né? Então, vai ficar will I help? Will you help? Will he, she, it help? E a interrogação final. Ele é bem simples no uso, tá? Bem, agora eu quero que vocês respondam a atividade da página 63 do livro de vocês, que diz o seguinte, a primeira questão. Leia os fragmentos abaixo do texto da página 58
Por que o will é usado nos fragmentos? Escolha A ou B e escreva a resposta no seu caderno. Então, você vai ficar em Latin Translation Tools that will remove the need for people to. What will the English of the future look like? Então, você tem que saber o que está dizendo essas duas frasezinhas. E aí você vai dizer se essas duas frases para fazer oferta sobre o futuro ou se é para expressar opiniões e expectativas sobre o futuro. Você vai marcar. Segundo, com base no texto da página 58, o que Johnson e Ostler acreditam que não acontecerá com o inglês no futuro? Escreva a resposta no seu caderno. Eu botei aí as frases em inglês ao lado e a tradução. Aqui na letra A, por exemplo, o inglês não será simplificado no futuro. É o que está dizendo aqui a letra A. English won't simplify in the future. B. O inglês não se espalhará em um futuro próximo. English won't spread in the near future. C. O inglês não terminará nas próximas décadas. English will not come to an end in the next few decades. Vejam, ele quer que você, com base no texto que tem na página 58, que o texto está falando, que o inglês não será simplificado no futuro, o inglês não se espalhará no futuro próximo, o inglês não terminará nas próximas décadas. Tem lá no texto falando e aí só você marcar. Terceiro, volta ao exercício 2 e identifique a expressão de tempo futuro usada em cada item. Escreva as respostas no seu caderno, então, as expressões. Quarto, substitua cada ícone por before, que é antes, ou after, que é depois, para completar as afirmações abaixo. Escreva as respostas no seu caderno. In affirmative sentence about the future, we use will. Ele está dizendo o que aí? Em sentenças afirmativas sobre o futuro, nós usamos o will antes, que quer dizer before, ou depois, que é after. The mean verb. Infinitive dative. Se ele é usado antes do verbo principal ou depois do verbo principal. É isso que ele quer que você coloque, se é antes, que é before, ou se é after, que é depois. Que eu traduzo aí. Em sentenças afirmativas sobre o futuro, usamos o will, verbo principal, ou infinitivo substantivo. Antes ou depois. É isso que eu vou colocar. Aí, ele deu um exemplo. English will have a great future ahead of it. O inglês terá um grande futuro pela frente. In interrogative sentence about the future, we use will, the subject. Ora, em sentenças, né, ou em frases interrogativas sobre o futuro, usamos o will antes ou depois do sujeito. Okay? Aí ele dá um exemplo. Will people learn to speak English in the future? Né? Ele deu um exemplo como é a forma interrogativa. C. In negative sentence about the future, use not. Antes ou depois do will. And, antes ou depois do verbo principal. Aí ele dá um outro exemplo também. Mandarin will not displays English. Will not. Ele quer saber, o not é usado antes ou depois do will. E antes ou depois do verbo principal. Ok? Bem, gente, ficamos por aqui. Responda as atividades e enviem para a gente, né? As dúvidas que tiverem, os professores de vocês, e tentem tirar ou levar para a sala de aula e lá sanar suas dúvidas. Um forte abraço e até a próxima aula, se Deus assim permitir.